E hoje, pela manhã, nós iremos continuar falando sobre casos de família, histórias bíblicas, daquilo que Deus fez e daquilo que Deus continua fazendo na vida de cada família. Exemplos positivos, outros nem tanto, mas que nos ensinam a como viver, como proceder em família diante de Deus. Se a minha voz falhar, me perdoe, ore aí por mim para que Deus me dê forças para terminar a mensagem. Eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 18. As crianças hoje vão ficar, né, Felipe? Então, crianças, vou fazer pergunta no final. Então, eu espero que vocês fiquem prestando bastante atenção. E quem acertar, o tio Felipe vai dar um prêmio depois. Atos, capítulo 18, a partir do versículo 1, diz assim: Algum tempo depois, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com sua esposa Priscila, depois que Cláudio César expulsou todos os judeus de Roma. Paulo foi morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tenda como ele. Somente até aqui vamos orar, Senhor. Te agradecemos por essa manhã, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de nos reunirmos como família, como igreja, para juntos podermos te adorar, podermos louvar o Teu nome. Muito obrigado, Senhor, porque se aqui estamos hoje é porque a Tua graça, a Tua misericórdia nos alcançou. Se aqui estamos hoje é porque o Teu amor foi maior do que os nossos pecados. O Senhor nos resgatou enquanto estávamos perdidos e nos deu uma nova vida, nos deu essa alegria, Senhor. Alegria que às vezes o mundo não entende, alegria que às vezes excede o nosso próprio entendimento, mas é uma alegria que vem de Cristo, que vem do sacrifício que Cristo fez, da posição que Ele nos colocou, e por isso nós te louvamos, ó Pai. Queremos te pedir que através da exposição da Tua palavra, o Senhor nos ensine cada vez mais a vivermos de acordo com o Teu querer, a vivermos para a glória do Teu nome, que o Senhor nos ajude a não sermos apenas ouvintes, mas também praticantes da Tua palavra. Essa é a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Áquila e Priscila, um casal consolidado no serviço do reino. É bem provável que você já tenha ouvido falar sobre esses nomes. A Bíblia, no Novo Testamento, cita 6 vezes. Lucas vai citar algumas vezes, o próprio Paulo vai citar algumas vezes. E nós vamos ver que exemplo de família, que exemplo de casal que estava firmado no compromisso de expandir o reino de Deus. Estavam consolidados na certeza de que eles tinham um chamado e eles precisavam exercitar esse chamado diariamente. Enquanto família, eles assim o fizeram. Nós vamos perceber que todas as vezes que é citado Áquila, é citado Priscila, e se é citado Priscila, também é citado Áquila, como um exemplo claro de que eles estavam coesos naquilo que eles fizeram enquanto família. Dessas 6 citações que a palavra de Deus nos traz, eu queria fazer um recorte e trazer 3 exemplos de que esse casal nos ensina a como nos mantermos consolidados no reino de Deus. O contexto de Atos, capítulo 18, é Paulo em sua segunda viagem missionária. Nós sabemos que essa viagem missionária de Paulo não é tão simples assim. Paulo passa por Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, e ali ele tem vários embates, principalmente em Atenas. Ele tem que defender a fé cristã diante dos intelectuais. E no final da sua defesa, da exposição da palavra, ele é meio que deixado de lado, muitos não acreditam nele. Ele sai dali meio que como se fosse um falastrão, o texto fala isso, alguém que está contando histórias sem fundamentos.
E Paulo sai de Atenas e vai para Corinto. E o texto, no capítulo 18 de Atos, Paulo se encontra com esse casal, Áquila e Priscila, que tem a mesma profissão de Paulo, eles fazem tendas, e o texto vai dizer que Priscila e Áquila e Priscila convidam a Paulo para estarem na casa dele. E aí nós tiramos o primeiro ensinamento para essa manhã. Um casal consolidado, uma família consolidada no reino de Deus, é uma família que faz da sua casa um local de bênção. Nesse contexto que Paulo estava inserido, e Paulo era um ser humano como eu e como você, certamente ele estava passando por questões de desânimo, de cansaço, situações que ele precisava renovar as suas forças. E ele chega em Corinto, depois desses vários entraves que ele tem em sua segunda viagem missionária. E aí, Áquila e Priscila trazem Paulo para dentro da sua casa. E nós sabemos que quando nós abrimos a nossa casa para alguém, nós abrimos parte da nossa vida para alguém. Nós vamos ver também que essa era uma prática comum desse casal. 1 Coríntios 16, 19, Romanos 16, versos 3 e 5, vai dizer que constantemente Áquila e Priscila abriam a sua casa para que a igreja se reunisse na casa deles. Então nós vamos aprender com esse casal que eles abrem o seu lar, para que o seu lar seja um local de bênção. Esse casal, essa família, eles tiveram a consciência, eles tiveram a certeza de que a obra cristã, ela não é feita apenas dentro de 4 paredes, dentro de um templo. Nós sabemos que a igreja, nesse período, não tinha a oportunidade de se reunir em local como nós temos hoje. Então, o que eles fizeram? Não, a minha casa vai ser esse local, onde a bênção pode ser propagada, onde os ensinos cristãos podem ser divulgados, onde nós podemos compartilhar as nossas lutas, renovar as nossas forças. É exatamente isso que Priscila e Áquila fazem. A bem da verdade, meus irmãos, é que nós vivemos num tempo onde cada vez mais nós abrimos a nossa casa para fazer da nossa casa um ponto de bênção, um local de referência cristã. Eu não sei como é que é o bairro onde vocês moram, mas aonde eu moro, a gente não vê nem mais a pessoa saindo de casa, né? Porque agora é portão automático, a pessoa entra no carro, abre o portão, sai, fecha o portão, a gente não sabe nem quem são os nossos vizinhos. Hoje em dia a gente tem se relacionado bem pouco, a gente tem mudado o conceito de amizade. Você abre o teu Facebook, você está lá com 3 milhões de amigos, amigos que você nem conhece. Totalmente diferente de como era em tempos atrás, onde amigos eram aquelas pessoas que você compartilhava a sua vida, onde você externava tudo aquilo que estava no seu coração. Priscila e Áquila nos chama para voltarmos a uma prática bíblica, uma prática cristã, onde homens e mulheres de Deus se reuniam dentro do seu lar. A gente pensa que PGM é coisa nova, né? Alguém em 2020, 2019, teve a ideia de não vamos se reunir em pequenos grupos, porque aí nós conseguimos dar sequência àquilo que já é trabalhado no domingo. Aqui é uma prova clara de que PGM já é uma ideia que vem ao longo da história bíblica, ao longo da história cristã. Priscila e Áquila abrem a sua casa para fazer dela um local de bênção. E a pergunta que nós devemos fazer nessa manhã é se nós temos agido assim como esse casal. Se nós temos aberto as nossas casas, os nossos lares, para acolher pessoas, para tratar de vidas, para consolidar cada vez mais o reino. Irmãos, aqui eles estão recebendo nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo, um homem referência, um homem que escreveu mais de 1/3 do Novo Testamento, um homem que até hoje tem os seus escritos estudados, mas que naquele momento, naquela situação, ele precisava de um acolhimento, ele precisava de um ombro amigo, ele precisava de uma segurança do lar. E Priscila e Áquila e Priscila tiveram essa posição ativa de procurar aquele homem, abrir a sua casa e consolá-lo e ajudá-lo nesse momento. Não é diferente conosco nos nossos dias, meus irmãos.
O problema é que nós não olhamos para o lado. O problema é que nós não olhamos para o próximo, nós não olhamos para o outro. E muitas vezes nós estamos preocupados apenas com os nossos próprios problemas, apenas com as nossas próprias situações, quando, na verdade, estar consolidado no reino de Deus é ter uma visão mais ampla, é conseguir olhar para além do nosso umbigo, além das nossas dificuldades, entender que do teu lado, talvez tem alguém que precise, assim como Paulo, assim como aquela igreja em Corinto, aquela igreja em Roma, receber a sua casa como um local de bênção. Ah, Diego, mas eles vão ficar olhando para os móveis que eu comprei. Tem disso, não tem? Pô, eles vão ver a televisão que eu comprei, eu não gosto disso. Meus irmãos, isso tudo vai ficar aí. Deixa olhar, deixa ver, porque vai ficar quando a gente subir. Não tem problema nenhum nisso. E nós não estamos apegados a coisas materiais. O nosso objetivo é expandir o reino. Então, a gente tem que passar por algumas coisas que, às vezes, a gente vem carregando, alguns preconceitos que, às vezes, a gente carrega, que nos impede de propagar o reino de Deus. Por algumas vezes, eu recebi lares, ou eu fui convidado a estar em lares que foram bênção na minha vida. Lares que eu pude abrir o meu coração, que eu pude compartilhar das minhas aflições e sair dali renovado. Eu tenho certeza que em algum momento você também tenha passado por isso. Mas o nosso desafio é fazer do nosso lar esse local. Você já convidou alguém para almoçar na sua casa hoje? Esse é o momento. Passa ali, como o pastor fala, compra aquele frangão e entre uma coxinha e outra, compartilhe. Entre uma coxinha e outra não, entre as duas coxas só, né? Porque se for só um frango, só tem duas coxas. Entre uma coxa e outra, compartilhe o reino de Deus, compartilhe a palavra de Deus. Abra seu coração e deixe que seu convidado, deixe que o seu irmão abra o coração dele também. E você vai ver o quanto isso será importante, o quanto isso será fortalecedor para a expansão do reino de Deus. Priscila e Áquila fizeram isso. E eu estou falando Priscila e Áquila porque geralmente nós vemos assim, eu acho que apenas em Atos, capítulo 18, que fala Áquila e Priscila. O restante dos textos fala Priscila e Áquila, e aí gera esse costume. O segundo ponto que essa família me ensina, que é um ponto que nós que queremos ser consolidados para a expansão do reino de Deus, é que eles investiram tempo, e é uma consequência do primeiro ponto, na vida de outras pessoas. No capítulo 18, a partir de Atos, a partir do versículo 18, acompanhe comigo, por favor, diz o seguinte: Paulo ainda permaneceu em Corinto por algum tempo. Então se despediu dos irmãos e foi a Cencreia, onde raspou a cabeça de acordo com os costumes judaicos para marcar o fim de um voto. Em seguida, partiu de navio para a Síria, levando consigo Priscila e Áquila. Chegaram ao porto de Éfeso, onde Paulo os deixou. Aí pula agora para o verso 24. Enquanto isso, chegou a Éfeso, vindo de Alexandria, no Egito, um judeu chamado Apolo. Era um orador eloquente que conhecia bem as Escrituras. Só um minuto. Verso 25. Tinha sido instruído no caminho do Senhor e ensinava a respeito de Jesus com profundo entusiasmo e exatidão, embora só conhecesse o batismo de João. Quando o ouviram falar corajosamente na sinagoga, Priscila e Áquila o chamaram de lado e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Apolo queria percorrer a Acaia, e os irmãos de Éfeso o incentivaram. Escreveram uma carta aos discípulos de lá, pedindo que o recebessem bem. Ao chegar, foi de grande ajuda àqueles que pela graça haviam crido, pois em debates públicos refutava os judeus com fortes argumentos. Usando as escrituras, demonstrava-lhes que Jesus é o Cristo. Paulo permanece algum tempo em Corinto. Depois ele sai, param em Éfeso, e Priscila e Áquila vão com Paulo. Chega lá, Paulo continua a sua viagem, só que Priscila e Áquila ficam.
Até que chega naquela cidade um homem chamado Apolo, homem eloquente, homem estudado na arte da oratória. Só que um homem que não tinha sua teologia totalmente formada, não tinha o seu conceito sobre Cristo totalmente formado. Ele só sabia até onde João tinha pregado. E Priscila e Áquila veem aquilo. E eu acho isso fantástico, a atitude deles. Porque uma família que está consolidada para a expansão do reino de Deus, é uma família que olha os seus irmãos e não os vê como adversário. Porque aqui nós estamos vendo Priscila e Áquila que passaram algum tempo com Paulo, que poderiam ter chamado Apolo de lado e falado, ô, moleque, não é assim que as coisas funcionam, você está fazendo errado. Poderia ter passado um sabão nele e falado, fica no teu cantinho aí, vai para um seminário, estuda um pouco, depois você começa a falar. Eles poderiam ter feito isso, se eles tivessem uma visão errada em relação ao reino de Deus. Mas o texto diz que eles chamam Apolo de lado, e não fala o tempo que eles fizeram isso, mas eles investem na vida de Apolo. Eles veem em Apolo alguém com muito potencial, alguém que pode ser útil para o reino, alguém que pode levar o reino mais à frente, e investem na vida desse homem. E tratam com esse homem conforme ele deve ser tratado, ensinando a ele que existe um evangelho, que existe a palavra além dos ensinos de João. E Apolo aprende tudo aquilo, e o texto vai dizer que depois ele é enviado pela igreja para discursar com os judeus, para levar outras pessoas a Cristo. Tudo isso porque Priscila e Áquila investiram a sua vida no tempo, o seu tempo na vida de outras pessoas. E aí a pergunta que nós devemos fazer é, em quem você tem investido? Quantos são aqueles que você tem gastado tempo, investido tempo, para que essas pessoas, para que essas mulheres e homens, jovens e adolescentes, aprendam mais de Cristo e expandam cada vez mais o reino de Deus através da mensagem de Cristo? Meus irmãos, nós precisamos ter como exemplo a vida de Priscila e Áquila e não ficarmos presos apenas a um investimento pessoal, aquilo que é apenas nosso, porque não foi para isso que nós fomos chamados. Olhemos para a vida do nosso Senhor, olhemos para a vida do nosso Mestre, no ministério que durou aproximadamente 3 anos, no ministério público que durou aproximadamente 3 anos, o que ele fez foi investir na vida de homens. Porque quando nós investimos na vida de pessoas, a mensagem que está conosco é transmitida a essa pessoa, e essa pessoa consegue transmitir essa mensagem para mais pessoas, e mais pessoas conseguem transmitir a mensagem para mais pessoas, e o reino continua crescendo, porque alguém, em algum momento, investiu a sua vida em uma pessoa, em um homem ou em alguns homens, como foi a vida de Jesus. A mensagem se eterniza enquanto os homens passam. A mensagem continua a ser propagada enquanto os homens são recolhidos. Mas para isso, nós precisamos ter a consciência, assim como Áquila e Priscila tiveram, que se faz necessário investir na vida de pessoas. Alguém investiu na vida de Paulo, para Paulo ser quem ele era. Alguém investiu na vida de Davi, para Davi ser quem ele foi. Alguém investiu na vida dos discípulos, alguém investiu na minha vida, alguém investiu na sua vida. E é responsabilidade nossa, enquanto família que quer se manter consolidada no reino de Deus, investir em outras vidas, investir em outras famílias. Aqui na igreja a gente já faz isso. E o desafio é expandir isso para além da igreja. Eu acho um barato. Dia de domingo, eu fico sempre pensando isso. Você vai para a escola dominical, vamos usar o exemplo dos jovens. Hoje mesmo eu tive a oportunidade de ministrar na escola dominical dos jovens. Aí você vai lá e ministra para alguns jovens, investindo na vida desses jovens. Aí esses jovens saem dali e vão ministrar para as crianças, e as minhas filhas estão ali. Então, outras pessoas investindo na vida de outras pessoas. E aí a criança, às vezes, chega em casa e o pai não é cristão, não conhece a Deus, e investe na vida do pai. Porque foi para isso que nós fomos chamados, para investir em vidas. O evangelho é isso, é investir em vidas. E Priscila e Áquila,
nos ensinam isso. Invista seu tempo na vida de outras pessoas. Gaste seu tempo, gaste todos os seus esforços, todas as suas forças, para que outras pessoas aprendam mais de Jesus, para que outras pessoas tenham o conceito cristão mais aberto possível. Ensine-os para que eles possam ensinar outras pessoas. É como Paulo fala para Timóteo: aquilo que eu confiei a ti, confia a homens idôneos, homens sábios, para que eles possam continuar a obra que nos foi dada através do nosso Senhor Jesus. O terceiro ponto que Priscila e Áquila nos ensina enquanto uma família consolidada no reino de Deus é que eles trabalharam ativamente para a expansão do reino de Deus. Romanos, capítulo 16, versos 3 a 5. Deem minhas saudações a Priscila e Áquila, meus colaboradores no serviço de Cristo. Certa vez, eles arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles e também o são todas as igrejas dos gentios. 2 Timóteo 4,19. Envie minhas saudações a Priscila e a Áquila e a família de Onesíforo. Então, nós vamos ver nesses dois textos, tanto de Romanos quanto de Timóteo. De Timóteo eu vou explicar o contexto, que Priscila e Áquila participaram ativamente do ministério de Paulo. Eles foram colaboradores. Eu fico vendo aqui Priscila e Áquila, eles não estavam apenas com um pé só no negócio, eles fincaram os dois pés no ministério de Paulo, na expansão do reino. Sabe, eles não estavam ali meia boca. Sabe aquele negócio de hoje eu vou, amanhã eu não vou, conta comigo quando eu não tiver nada para fazer? Já viu aquelas listas que passam na igreja, posso contar contigo? Aí você fala assim, cara, eu não vou colocar não, porque se aparecer alguma coisa, aí eu já não me comprometi. Eu tenho para mim que Priscila e Áquila eram os primeiros a colocar, irmãos, estou precisando de tal coisa. Priscila e Áquila. Irmãos, vai ter uma saída. Priscila e Áquila, porque eles estavam ativamente envolvidos no ministério, ativamente envolvidos, trabalhando para a expansão do reino de Deus. Paulo vai dizer, eles eram meus colaboradores, meus cooperadores. Olha que privilégio esse casal, essa família teve. Paulo, uma referência, depois de Jesus Cristo, no ministério cristão, diz para os romanos, na carta aos romanos, que Priscila e Áquila eram os seus cooperadores, alguém que trabalhava de forma ativa no ministério cristão. 2 Timóteo 4,19, que nós lemos aqui, também é algo de se destacar os olhos. Por quê? Porque aqui é a última carta de Paulo. Paulo está no corredor da morte. Paulo já está nos seus últimos dias de vida. E na sua saudação, ele lembra de Priscila e Áquila. E o que nós devemos lembrar é que, na sua última carta, ele também fala daqueles que o abandonaram. Ele vai dizer de homens que o abandonaram, que ficaram pelo meio do caminho. Mas Priscila e Áquila não. Começaram lá em Atos capítulo 18, quando Paulo estava precisando, e vieram ativamente cooperando para o ministério até o final da vida de Paulo. Eles foram constantes. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Áquila e Priscila tiveram essa consciência e cooperaram de forma ativa, vestiram a camisa, falaram, olha, eis-me aqui, conte comigo, o que você precisar. É para abrir a casa? Eu abro a minha casa. É para discipular outras pessoas? Eu discipulo outras pessoas. É para ir à morte contigo, Paulo? Nós precisamos colocar a nossa cabeça a prêmio? Tá bom, nós estamos aqui, porque o que nos importa é que o reino seja expandido. Porque nós temos a consciência de que a nossa vida não vale nada. O que vale para nós é vivermos a palavra de Deus e expandirmos o reino de Deus. Como você tem vivido, meu irmão, minha irmã, enquanto indivíduo e enquanto família, na obra de Deus? Você tem se colocado à disposição dos seus líderes?
Vocês têm se colocado à disposição da sua igreja? Você tem se colocado à disposição de Cristo para expandir o reino de Deus? Ou a obra cristã, ou o trabalho cristão é aquele negócio que você faz só se der. Se der eu vou, se der eu faço, se der eu aconteço. Me parece que Priscila e Áquila não se envolveram nos negócios dessa vida. Me parece que Priscila e Áquila entenderam que o importante para eles era agradar aquele que tinha alistado eles para a grande obra. E me parece que nós devemos aprender cada vez mais com Priscila e Áquila a estarmos não envolvidos com as coisas desse mundo, não usarmos da obra de Deus, da expansão do reino como algo secundário, mas que seja a primazia das nossas vidas. Que seja aquilo que nos motive, que seja o nosso motor propulsor, que seja aquilo que nos faz levantar pela manhã e falar, hoje eu vou trabalhar de forma ativa para a expansão do reino de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo tempos esquisitos, tempos difíceis, e nós precisamos reverter esse quadro. Eu não sou tão velho assim, 36 anos, mas tem irmãos que têm um pouco mais de experiência que eu, são mais vividos que eu, para não dizer mais velhos, que lembram muito bem como eram as convocações. A gente vinha para a igreja de manhã, escola bíblica dominical, culto, de tarde saía para evangelismo, voltava, tomava um banho, tomava um café, voltava para os ensaios, já emendava com o culto, de noite ainda ia comer a pizza com a galera. E era assim, todo mundo com uma alegria, com um entusiasmo, vivendo de forma ativa a obra de Deus. Hoje em dia a gente escolhe os cultos que a gente quer ir. A gente só aparece se a gente estiver na escala, se não tiver, não, hoje eu vou ficar em casa que está de boa. E a gente ainda está passando por esse momento pós-pandemia, que nós nos acostumamos a ficar de casa assistindo o culto. É claro que se nós estivermos em uma situação que não dê para estar presente, beleza, tudo bem, faz parte. Mas muitas vezes a nossa motivação para ficar em casa está errada. E quando a nossa motivação está errada, nós estamos nos colocando numa posição contrária àquela que Priscila e Áquila se colocaram, que era viver de forma ativa, sendo cooperador, colaborador, botando a sua vida a prêmio para a expansão do reino de Deus. Uma família consolidada no reino de Deus é uma família que vive o evangelho de forma ativa. É uma família que tem a consciência de que juntos nós somos mais fortes. É uma família que tem uma consciência de que um ao lado do outro nós conseguimos chegar mais longe, assim como foi Priscila e Áquila e a história deles. Eu não sei se vocês conhecem a história de John Eglon. Eu quero finalizar essa mensagem contando essa história. Numa noite, num dia de inverno, uma família se levantou, a família de John Eglon, naquela dúvida se eles iam para a igreja ou não. Inglaterra, nevando, as ruas todas tomadas pelo gelo, e não fazia muito sentido eles irem para a igreja. Até que esse homem pensou, e se outros pensarem como eu? E se algum visitante for nesse dia? Como será? Sua esposa lhe faz um bom café quente, separa sua roupa, e aquele homem vai, atravessando uma cidade coberta de neves, e chega até a igreja. Para surpresa dele, mais 12 irmãos tiveram o mesmo pensamento, e um jovem, por faixa de 12 a 13 anos, que nunca tinha ido para a igreja, também compareceu naquele dia, naquela reunião. O pastor da igreja não tinha ido, e esse homem, John Eglon, era diácono, e ele falou, bom, a responsabilidade está comigo. Serei eu aquele que irei pregar, uma vez que os irmãos estavam aqui. Por mais que os outros irmãos falassem, não, cara, não tem sentido, só tem 12 pessoas aqui, vamos fechar a igreja, fazer... Já viu aquelas reuniões que vem pouca gente? Vamos fazer uma oração, cantar um louvor e vamos embora? Não foi a visão de John Eglon. Ele falou, não, vamos continuar conforme combinado, vamos cultuar a Deus. Louvaram, oraram e ele pregou. A primeira e única pregação da vida dele. E a tese da pregação dele era, olhe para Jesus. Olhe para Jesus
e Ele vai mudar a sua vida. A história passa, todos vão embora. Alguns anos mais tarde, um pregador, ao finalizar sua mensagem, ele diz: naquele dia eu olhei para Jesus. Naquele dia eu olhei para Jesus e as minhas trevas foram dissipadas. Naquele dia eu olhei para Jesus e toda a minha desesperança transformou-se num belo sonho esperançoso de que em Cristo eu tinha uma nova vida. Naquele dia eu olhei para Jesus e eu pude entender que eu sou filho e que eu sou aceito, que eu sou amado. E Charles Haddon Spurgeon, príncipe dos pregadores, pastor batista, diz: graças a Deus pela vida de John Eglon. Porque naquele dia, eu, um garoto de 13 anos, fui até aquela igreja e ouvi a palavra de Deus e olhei para Jesus e tive a minha vida transformada. Meus irmãos, não conheço alguém que tenha, nos últimos séculos, influenciado tanto a vida de outras pessoas como Spurgeon. Não à toa, ele é conhecido como o príncipe dos pregadores. Com apenas 20 anos de idade, ele já tinha pregado 200 sermões. Tudo isso porque uma família, consolidada no reino, numa manhã de inverno, se colocou à disposição para fazer o serviço que estava na mão deles para fazerem. A gente não tem noção daquilo que nós podemos fazer e de como Deus pode nos usar. E nessa manhã, Deus está nos convidando para sermos uma família consolidada com o reino. Mesmo que nós não vejamos os frutos, mas tenhamos a certeza que investir no reino é um investimento 100% seguro. Não existe risco em investir no reino. O retorno é garantido. John Eglon mostra isso. Priscila e Áquila mostram isso. Jesus mostra isso. E através da minha vida e da sua vida, nós devemos mostrar isso para o mundo. Que Deus possa nos abençoar, meus irmãos. E que possamos ser uma família e famílias consolidadas no reino de Deus. Famílias que entendam que vale a pena investir a vida para a expansão do reino. Que vale a pena chegar em casa cansado naquele domingo, depois de várias atividades, e falar: não, tudo isso tem um motivo. Meus irmãos, quando a gente muda a nossa perspectiva de que nós estamos investindo em vidas e não em religião, tudo faz sentido. Você vai deitar cansado, você vai deitar fadigado, mas você sabe que você está investindo em vidas, você está investindo no reino, e vale a pena. Vale a pena. E no outro dia de manhã você acorda com a mesma empolgação, com o mesmo ânimo, para continuar fazendo aquilo que Deus colocou na minha e na sua vida. Queria te convidar para ficar de pé. E antes de nós louvarmos, nós vamos orar. Vamos orar pedindo a Deus para que, assim como Priscila e Áquila, Deus possa achar em nós um casal, uma família consolidada no serviço do reino. Que possamos investir as nossas vidas, abrindo os nossos lares, trabalhando de forma ativa, sendo cooperadores da expansão do Evangelho. Que através da minha e da sua vida, mais vidas conheçam a Cristo Jesus. Pessoas se desenvolvam e o nome do nosso Senhor seja glorificado. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a